Carta de Paulo, capítulo 12, no versículo 7 até o 10. Eu vou fazer, depois quando eu for pregar, eu vou fazer menção a todos os versículos que ele tem. Mas vamos ganhar um pouquinho de tempo. Todos acharam? Diga amém. A Bíblia diz assim: e para que não ensoberbesse com a grandeza das revelações, foi posto um espinho da carne, o mensageiro de Satanás, para que me bofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim aquele espinho. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais que me glorio nas fraquezas, para que sofra mim, repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, das injúrias, na necessidade, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, é aí que eu sou. Fala, Deus, com poder e graça nessa noite. Nós queremos sair daqui edificados pela palavra do Senhor. É o meu desejo que assim fazemos no nome de Jesus. É engraçado que o tema que eu quero colocar hoje é Deus falando a Paulo: a minha graça. Quando nós falamos nessa palavra chamada graça, é uma palavra muito bonita. É algo tremendo para cada um de nós. É algo que desperta o nosso intelecto em analisar isso. Quando falamos graça, significa misericórdia, significa amor, bondade de Deus pela nossa vida, bondade de Deus por cada um de nós. Ou seja, a bondade de Deus é suficiente para todos os nossos benefícios. Benefícios que precisamos, ou seja, naquele momento difícil, naquele momento de dor, naquele momento que você não está entendendo nada, a graça de Deus é suficiente para tudo isso. Assim podemos confiar em todos os momentos da vida na graça do Senhor. É que Paulo está expressando aqui. Lá naquele primeiro versículo, onde Paulo fala assim: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões, revelações no Senhor. O versículo 1 desse texto nos coloca assim de forma: a sua experiência pessoal, real, quando ele foi arrebatado ao terceiro céu, recebeu várias revelações, mas o Senhor disse que ele não podia falar. Ele viu algo bom, ele viu algo tremendo. Apesar que o versículo 2 diz assim: conheci um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Mas quem? Deus sabe. É verdade. Ele foi, mas quando ele desce, ele não sabia onde que ele foi. Entendeu? Que coisa, né, irmão? Que situação complicada. E esse versículo 1 e 2, ele diz assim: não mais profundo que quando ele passou aquele momento quase morto em Atos 4, em Atos 14 e o versículo 19, como deram Paulo como morto. A Bíblia diz que lá em Atos capítulo 14, verso 19, Paulo foi apanhado pelo o povo judeu, mas deram uma coça tão grande em Paulo. E outra coisa, além de apanhar muito, amarraram ele pelo pé e raçaram para fora da onde? Do arraial. Botou para lá. Ou seja, é um bicho que está aí. Deixa lá.
Os irmãos que lê a Bíblia sabem. Paulo estava vivo. E ele continuou com os olhos fechados. Até quando chegou quem? Os discípulos chegaram lá. O que ele fez? Ele abriu o olho. Opa, estou na minha terra. Agora tem gente minha aqui agora. Nossa família. Mas é engraçado que lá nesse contexto aqui que nós estamos falando aqui, desse espinho, a Bíblia diz que não teve ninguém. A pergunta é para nós cristãos: por que o cristão passa por tantas privações, tentação o tempo todo? Primeiro, que a Bíblia relata bem claro, no momento que os discípulos também chegaram para o Senhor, em João capítulo 16, lá no verso 33, falou: Senhor, por que tanta luta? Isso é bom para mim, para você. Às vezes eu falo, Ana Maria, que cada luta, meu Deus, tem misericórdia. Tanta luta na vida, não tem jeito de aliviar, não. O Senhor disse assim: no mundo tereis aflição. O que ele diz? A outra pergunta que acontece para nós: por que tantas aflições? Porque é no meio da luta, é no meio das aflições que Deus quer usar nossas vidas. Segundo, é no meio das lutas, do deserto, é que Deus quer usar, é o momento que nós mais oramos diante de Deus. É no momento de aflição, de doença crônicas que a vida não tem cura, é que nós nos achegamos mais a Deus. Por que, pastor? Porque não tem outro meio. O único meio para resolver aquela situação, ou seja, aquela beleza falada diante de nós, é a oração. E Deus fala isso para os seus discípulos, Viver na luta é esperar a graça de Jesus. Viver na luta é viver para Ele, dizer assim: olha, a luta é tão grande, a batalha é tão imensa, mas Deus é comigo. A luta é tão grande em todos os aspectos da nossa vida, mas Deus é contigo, Deus é conosco, Deus é com a igreja, Deus é com o teu povo, para abençoar, para derramar graça mesmo diante das lutas. Deus ensinando a Paulo: a minha graça te basta. Primeiro ponto que eu quero destacar nesses 3 versículos que nós lemos aí é que nós fortalecemos na fraqueza. O versículo 5 e 6 desse texto que está aqui proposto a nós, ele diz assim: de tal coisa me gloriei, Paulo falando, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Ou seja, quando Paulo ficou fraco lá em Corinto, quando ele ficou fraco diante daquele povo, mas ele gloriou no Senhor. Por quê? Ele estava orando mais do que ele estava orando. Quando ele estava perfeito, sem alguma dificuldade, ele estava orando tanto. Mas no momento daquele espinho, meu irmão, ele orava dia e noite. E às vezes, o versículo 6 traz uma resposta. Olha lá. Ele diz assim: pois eu vier a gloriar, não me gloriar serei nécio, porque darei na verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê de mim e ouve. Quem que é ele? É uma palavra muito bem colocada esse versículo. Eu não preciso gloriar nisso ou gloriar naquilo. Tem uma pessoa que está vendo tudo aquilo que está acontecendo. Tem algo que está acontecendo dentro da minha vida, da sua vida, que a gente fala assim: eu não sei o que está acontecendo, Senhor, mas Deus sabe. Deus é sabedor de todas as coisas, não é? E aí a Bíblia diz assim, Paulo dizendo: eu não glorio em mim mesmo, eu quero gloriar no Senhor diante das minhas fraquezas. Quem vê o ser humano é o Senhor Jesus. Esse versículo 7, que a palavra diz assim: o espinho na carne, ele roga a Deus 3 vezes para tirar aquele espinho da carne dele.
Qual a lição que traz para mim e para você? Às vezes tem algo dentro de nós que às vezes atrapalha. Por exemplo, eu comentei com a Ana Maria quando cheguei aqui, dizendo que eu cheguei na casa do meu irmão, e aí ele dizia assim para mim: olha, pastor Hélio, eu estou pedindo a morte há muito tempo. Nós não devemos pedir a morte. Por que não devemos? Eu falei com a Ana Maria: eu sei que a dor é muito grande. Não devemos pedir porque a morte pertence a quem? A Deus. Ele é o dono. Ele é o dono da vida, ele é o dono da morte, é o dono de tudo. É óbvio que naquele momento de sentimento, a gente fica muito triste. Versículo 7. Para que não me soberbesse com a grandeza das revelações que ele foi posto, né? Foi posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me profetizar, a fim de que não exaltasse. Por que o espinho na carne de Paulo? Porque muitas pessoas perguntam assim: mas por que o espinho? Porque Deus queria aquele espinho na carne de Paulo para ele não se exaltar, não vangloriar, não dizer. Por quê? Que Deus deixa Paulo falar tudo que ele viu, coisas inefáveis lá no céu, não é verdade? A Bíblia declara isso dele, né? Coisas inefáveis, de tudo. Ele subiu o primeiro céu, viu algo, subiu o segundo, viu mais algo. Quando ele chegou no terceiro, falou: rapaz, eu estou vendo coisas aqui inefáveis, eu nem sei o que é. Agora, se ele chega lá embaixo, na terra, junto com os seus discípulos, e conta, o pessoal dizia: cara, mas por que Deus só levou Paulo para ver isso e não levou a gente? Está vendo? E o ser humano é dessa maneira. Não tem outra mudança. O ser humano. Se nós colocássemos isso em nossos corações e falássemos assim: olha, eu fui lá, vi isso, vi aquilo, eu ia dizer para muitos irmãos: eu sou melhor do que você. Entender? Antes de eu pensar, antes de eu analisar, antes de eu tentar compreender, Deus já sabe o que eu quero. Ele já sabe que Paulo ia gloriar-se muito naquelas palavras. Engraçado que alguns especialistas dizem assim: quando Paulo orou e Deus não retirou, parece ali que era uma doença crônica. Pode ser o que? Enxaqueca, pode ser a vista, a oftalmologia, malária, epineia e outra. Paulo diz, não é? É uma obra maligna permitida por Deus para a minha vida. Mas depois ele disse assim: Deus quer que eu me humilhe diante dele. Às vezes há tipo de doença na minha vida, nas nossas vidas, que Deus quer que eu me achegue mais a Ele, que nós nos chegamos mais a Ele com fé, com confiança e tudo mais. É engraçado que depois que Deus fala assim: Paulo disse assim: Senhor, eu preciso que o Senhor tire esse espinho de mim. E Deus falou assim: Paulo, a minha graça te basta. Você não precisa mais do que a graça do Senhor. Fiquei pensando nisso lá no Rio de Janeiro, dizendo assim: estava muito triste, mas essa graça do Senhor, ela me basta. Muitos de nós, às vezes, não temos a resposta do Senhor. Quantas orações eu faço, você faz, e nós pedimos, às vezes, dia e noite, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Vocês já viram, a igreja aqui não é novinha, mas já viram? Tem esposa que ora pela esposa há 40, 50 anos. Alguma se decide e alguma morre sem a decisão. Está entendendo? É mais ou menos isso que Deus estava querendo dizer para Paulo, né? Nem tudo que eu vou pedir a Deus, nem tudo que você vai pedir, vai ser permitido por Deus. Mas uma coisa é fácil, uma coisa é certa, é que diante de qualquer desafio, a graça do Senhor te passa na sua vida. A outra pergunta que fica nesse texto: é fácil viver na graça? Não. É difícil. Mas ela é possível. Ela é difícil, mas ela é possível. Porque Deus colocou isso para Paulo, né? A minha graça é suficiente para todo sentido da tua vida. Porque o seu poder opera nas nossas fraquezas. Portanto, Paulo, segue, caminhe, lute, porque a minha graça
orar. Que palavra bonita. É para mim, para você. Cadê choramos? Gememos diante da presença do Pai. Segundo lugar, qual é o propósito que Deus fala isso para Paulo? Qual é o propósito de Deus no sofrimento? Versículo 9. Olha o que ele diz. Então ele me disse, a minha graça te basta. Por quê? Ele diz, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois mas me gloriei nas fraquezas, para que sobre mim repousasse o poder de Cristo. Paulo falando. E ele dizia, Paulo diz, não glorio em mim mesmo, mas no Senhor, diante das fraquezas. Quem vê o ser humano é o Senhor. Por isso o espinho estava ali, para que cada momento que Paulo sentisse aquela dor, ele dizia assim, opa, tem um maior de que eu, tenho um Senhor na minha vida, para sustentar. Olhando bem para Paulo, eu também posso imaginar um homem que Paulo também ensinou muito. Um discípulo dele, chamado Timóteo. Timóteo chega para Deus e diz assim, Senhor, Paulo, eu estou com uma úlcera aqui, cara, mas eu não estou conseguindo mais comer, fazer mais nada. Eu preciso que Deus cure. Paulo falou assim, você vai orar. Se for da vontade de Deus, ele vai curar. Se não for, não cura. A pergunta que eu faço, Deus curou ou deixou de curar Timóteo? Quem sabe? Timóteo foi curado daquela enfermidade ou não? Então, Timóteo não foi curado. Ele morreu com aquela úlcera. Por quê? Não era vontade de Deus. Mas agora a pergunta é, Timóteo continua trabalhando? Sim ou não? O que é que eu quero dizer com isso? Que Deus talvez esquece de mim e de você. É no momento de tribulação. Por exemplo, às vezes, uma falta de um emprego, uma falta de oportunidade. Quantas vezes nós saímos na rua procurando algo e você chega naquele lugar com todo ânimo, ora a noite inteira, quando vai sair na hora de novo, e você chega naquele lugar procurando algo, o cara te dá uma resposta e você fala assim, só misericórdia. Ou seja, você sai dali quebrado, moído. Você fala, meu Deus, eu orei tanto, Senhor, e nada aconteceu. Por que eu estou falando isso? Porque os discípulos passaram a mesma perseguição que nós passamos. Pastor, eu tenho que desanimar? Não, você tem que animar mais. Você tem que orar mais. Você tem que estar na presença de Deus mais. É isso que Deus queria passar por aquele Paulo, dizendo, não pare. É notório que naquele momento, daquela caminhada de Paulo, né, a resposta de Deus, minha graça te basta, e tudo isso, Paulo passou a ser melhor crente na vida dele. A minha pergunta é, nas tribulações, nas tentações, ela vem para tentar o cristão. Porque não é fácil glorificar a Deus, alegrar no deserto da vida. Não é fácil dizer a graça do Senhor é suficiente para todo desafio. A graça do Senhor é suficiente para o meu momento terrível da minha vida. Não é fácil, mas é operante. Ela pode acontecer. Mas algo que me chamou também a atenção no texto, lendo o dicionário, era que Paulo, naquele momento que Deus falou, não vou te curar, a minha graça te basta. A Bíblia diz que Paulo, foi o momento que Paulo fez o melhor ministério da vida dele. Meu querido irmão, no momento de deserto na sua vida, o que você faz? No momento de tristeza, eu cheguei lá no Rio e fui lá visitar a minha sobrinha no hospital, que eu olhei, conhecia muito. Eu olhei aquela menina, aquele palito. Chorei na hora e tal, o médico veio e falou assim, não, só de um susto assim, mas é naquele momento de luta, naquele momento de deserto da vida que Deus quer visitar a nossa alma. E Deus quer falar assim, senhora pastor, fique tranquilo, eu estou aqui.
terceira palavra de Paulo, o texto, qual é a graça de Deus para nossas vidas? O versículo 10 diz assim: porque sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, na necessidade, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, é aí que eu sou. Como é que está você diante das tribulações? Eu pensando, lendo o texto, lendo também os comentários, teve um comentário que Paulo saiu para abrir uma igreja em Corinto. Ele abriu uma. Quando ele chegou na segunda para abrir outra igreja, não deixaram. O que ele estava pensando naquela hora? Não estava ali. Às vezes, nós saímos com bons projetos na cabeça. Mas nem todos os projetos que eu tenho, que você tem, vai concretizar. Mas não é porque não concretizou que eu tenho que parar, eu tenho que continuar. Não é? Paulo continuou. Fez que Paulo sai de Corinto e vai para outro lugar. Quando que ele foi? Vai para Filipos. E chegando lá em Filipos, o que a Bíblia diz? Paulo abriu várias igrejas. Por quê? Porque Deus queria ele lá. Era o momento dele. O que é que eu quero dizer para você também? Não abriu hoje a porta. Eu não recebi emprego hoje, nem ontem, nem o ano passado. Mas Deus tem poder para abrir qualquer porta para você a qualquer hora. Porque o poder e a graça é dele, a misericórdia é dele, a bondade é dele, o amor por você é dele, no nome do Senhor Jesus. Aleluia! Você crê nisso, irmão? Amém? É a palavra de Deus. Você tem que crer na palavra. É que a Bíblia diz para cada um de nós. É engraçado, a graça de Deus na vida do Paulo, a atuação do poder de Deus na vida dele era mais do que ele viver aquela doença, aquela dor, o espinho, ele não sentia mais. Porque naquele momento ele se sentia mais forte. Ele, quando o pecador, ou seja, quando ele estava no mundo, como a Bíblia diz, ele era um acusador dos crentes, mandava matar os crentes. E agora, aquela vez ele matava as pessoas são e salvo, porque ele estava bem, saúde, dinheiro, tinha tudo. Depois ele aceita Jesus. E quando ele aceita Jesus, ele começa a sofrer. Agora não por causa dele, mas por causa de quem? Por causa de Jesus Cristo. Engraçado, nesse texto ele fala algo muito importante. Quando eu sou fraco, quando o pecado entrou no mundo, a humanidade ficou toda perdida e morta. É engraçado que através do Filho de Jesus Cristo, todos nós saímos daquela condenação, do inferno, para ser livre para Jesus. Lá na carta de Paulo, isso aí porque ele estava falando, quando Paulo falou isso em Romanos capítulo 5 e o versículo 12. A Bíblia diz, Paulo diz assim, eu só sei dizer que pelo homem entrou o pecado aonde? No mundo, toda a raça humana, e toda a raça foi contaminada. Ou seja, toda a raça foi perdida. Mas o versículo 19 de Romanos, capítulo 5, diz assim: mas também pelo homem, chamado Jesus Cristo, o Filho de Deus, resgatou toda a raça humana. E daquele momento em diante, eu e você somos. O que tem a ver isso conosco? O pecado mata. O pecado destrói. O dirigente da igreja estava falando agora, o presidente da igreja estava dizendo, olha, precisamos orar por libertação. Precisamos orar por pessoas presas. Por quê? O pecado destrói. Ele mata, escraviza, ele traz o homem, ele mata. Enquanto ele não acaba, o homem não para. Mas se ele levantar a mão dizendo eu quero Jesus, ele está liberto pelo poder do sangue de Jesus. E depois que Paulo fala isso lá em Romanos, lá em Roma, bem claro assim, melhor, lá em Roma, ele diz, aí eu vou falar, mas Paulo, por que isso, Paulo? Romanos
sendo justificado por quem? Por Deus. E o que Paulo diz para os romanos? Quem faz justiça é Deus. E o que quer dizer justiça? Na linha da advocacia, advogado ou juiz, o que é justiça para o juiz? É dar o que é devido, é dar o que é justo, é dar o que é necessário àquela pessoa. É por isso que o dicionário abre esse espaço muito bem claro. Deus não vai dar nem mais, nem menos aquilo que eu e você precisamos, mas Ele vai dar para mim e para você aquilo que é justo. Ponto final. Era essa a visão de Paulo depois que ele aceitou Jesus como seu Salvador. É engraçado que aí alguém perguntou para ele: Paulo, mas tem mais algo a acrescentar diante de nós? Ele disse assim, Romanos capítulo 8, lá no versículo 1, ele diz assim: nenhuma condenação há para quem está em quem? Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não há condenação. Então você, por que eu estou dizendo isso? Por que Paulo falou isso? Porque às vezes a doença que nós temos nos nossos corpos, às vezes tira até a nossa crença, o nosso modo de pensar em Deus. Ou seja, Paulo queria dizer para aquele povo, tanto para aquele povo como os coríntios do lado de cá, dizendo o seguinte: quem está em Cristo não tem mais condenação. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, porque foi salvo pelo Senhor. O que isso serve para mim e para você? Mesmo diante das perseguições, mesmo diante das tribulações, mesmo diante das tempestades da vida, você fala assim: mesmo se eu morrer, eu partir hoje ou amanhã, eu estou na glória com o Senhor. Amém, igreja? É importante isso ou não? A palavra de Deus que me busca, a palavra de Deus que me ajuda, Paulo afirmando isso para mim e para você. Descendo mais um pouco, ele diz assim: olha, aceitando Jesus como Salvador, falando lá para o povo romano, somos salvos, recebemos a graça dele, através do seu poder que em nós opera. Se você abrir mais um pouquinho lá, a Bíblia, ela vai trazer lá algo importante para mim e para você. Efésios capítulo 2, lá no versículo 8, ele diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obra, para que ninguém se glorie. Foi lá no ponto de Paulo. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, quais Deus de antemão preparou que andássemos o quê? Nelas. Então, independente daquilo que você está vivendo, meu irmão, se é com angústia, se é com tristeza, ande na graça do Senhor. Viva para Ele, glorifique a Ele, né? Exalte a Ele, porque é isso que Deus quer de cada um de nós. A luta são para tirar os olhos do Senhor. Paulo teve sucesso no seu ministério pela graça de Deus, e não depender somente dele, mas depender unicamente do Senhor. Assim conosco que aprendemos com Paulo a contentar e viver em qualquer situação da vida. Dizia assim: eu orei, Deus não retirou o espinho, eu vou continuar orando, mesmo com dor, mesmo com luta, passando noite sem dormir, passando dia, andando para lá e para cá, visitando uma machucado, doente, mas eu tinha dentro de mim a maravilha do Pai, para a vida toda, que nos aproxima a Deus. Mesmo diante daquilo tudo que eu passei, havia algo dentro de mim que me aproximava de Deus, dizendo: a minha graça te basta. Como nós fazemos, irmãos, diante desses fatos? Será que fazemos como Paulo? Ou vamos desanimar, vamos largar o barco e vamos seguir na nossa mão? Paulo falou assim: eu sei viver em qualquer situação. Ou seja, na riqueza, na pobreza, ou em qualquer momento da nossa vida. Deixa eu falar. Viver na riqueza é uma beleza. Eu nunca fui rico, mas viver na riqueza, ou viver melhor, ou
Agora, difícil é você viver na pobreza. Você não tem. E lá nos Filipenses, por que Paulo citou essa frase para nós? Porque quando Paulo chegou em Filipenses, ele abriu várias igrejas. Primeiro algo que ele ouviu foi dizer assim: Paulo, não temos condições de sustentar você. Não temos nada, Paulo. E qual foi a outra palavra que o pessoal de lá das igrejas disseram para ele? Você, entre os apóstolos, é o maior. Paulo era um teólogo profundamente, o maioral. Mas ele falou assim: eu vou continuar aqui porque Deus me chamou para aqui. Olha o que ele diz. Filipenses, capítulo 4. Lá no versículo 8. Ele diz assim, Paulo falando: finalmente, irmãos, estou lendo certo aqui. Tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, nisso pensai, seja isto que ocupe os vossos pensamentos. O amor também aprendeste, recebeste, ouviste em mim, isso praticai, o Deus de paz será contigo. Olha lá no verso 12. Também, Paulo falando, também sei estar humilhado, como também sei ser honrado, de tudo em todas as circunstâncias que tenho a experiência, tanto na fartura quanto na fome, assim a abundância como na escassez. Olha o versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece. Olha o versículo 14: todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. Tudo isso ele falou lá no versículo 13. Tudo posso naquele que fortalece. Você tem fortalecido em quem? Quem tem fortalecido você? Paulo diz: eu sei viver em qualquer momento da minha vida como pregador, como apóstolo do Senhor, em qualquer maneira, Senhor. Isso para nós é uma lição grande. Porque Paulo não pensava só nele, mas Paulo pensava no reino de Deus. Talvez aqui hoje a nossa doença não seja espinho, como Paulo. Talvez hoje, aqui nessa noite, a nossa doença não seja a úlcera, que nem Timóteo tinha. Mas pode ser uma dor de coluna, né? Pode ser um nervo ciático, pode ser uma dor de cabeça, aquela enxaqueca que não para. Todo dia você levanta, está com aquela dor de cabeça, mas que não para. Mas pode não ser isso também. Mas talvez a sua dificuldade pode ser: eu estou procurando, eu quero que um lugar abra, eu quero que a porta abra para mim entrar, mas às vezes a porta está fechada. Qual é a visão de Paulo nesse sentido? Continue orando, porque no momento que você não esperar, Deus vai abrir e você vai passar e vai cantar o hino da vitória em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Eu quero concluir. Estava falando com a Maria, né? E lá no Reverendo preguei em Números capítulo 13, do 30 ao 33. Lá. Quando estava no caminho, eu estava sempre explicar e meditar. É engraçado que Paulo fala lá em Romanos, também de novo, ele fala de novo. Vem falando, Paulo vem falando. Aí, Romanos, capítulo 12, versículo 12. Paulo diz: regozijai na esperança, sede paciente na tribulação e na oração, e perseverai
Esforçai-vos por fazer o bem perante a todos os homens. O verso 21, não te deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. É que no momento de angústia das nossas vidas, tristeza, ou seja lá o que for, falta de labor, falta de sabor, seja o que você pensa. Às vezes nós queremos culpar um ou outro. Mas o que Paulo fala aqui? Paulo fala mais aqui, tem assunto na minha vida, na tua vida, que não adianta você falar para ninguém. Mas para quem que você deva falar? Para quem? Mas por que, pastor? Porque você fala um assunto com o irmão, ele conta para outro, daqui a pouco, está lá no céu. E Paulo ensina a mim e você. Olha, queridos irmãos, Paulo falando para o povo de Roma, queridos irmãos, não te deixe vencer do mal, mas vença do mal com o bem. Outra frase que ele queria dizer: não pague o mal por mal. Pague o mal por bem. Eu sei que às vezes nós somos injustiçados. Às vezes, não é? Tem pessoa que pega um cargo que você ia pegar e você olha para dentro de você e fala assim: rapaz, eu estou muito mais preparado. O que é que ele entrou? Mas o dono lá não achou, olhou para mim, olhou para você, olhou para ela, não quero, eu quero aquele ali, entendeu? Isso dá uma bronca dentro do nosso violento. Mas não podemos pagar o mal com o mal. Não podemos pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. O que Paulo mais está dizendo? Não é fácil aguentar esse desafio, não é fácil viver isto, né? Pelo nome de Jesus, nós precisamos viver, é possível viver, e só vai viver isso através da oração. Quando Paulo se sentiu fraco, cansado, parecia que estava perdendo aquela guerra, ele olha para o alto e Deus revela a ele algo poderoso. Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo, meus irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos um culto racional ao Senhor. Lá no versículo 2, né, 12, ele diz assim: e não vos conformei com esse mundo, mas transformar pela vossa renovação, para que experimentei qual seja a boa e mas o quê? E agradável, perfeita vontade de Deus na nossa vida. Paulo traz um testemunho aqui maravilhoso. E lá no versículo 3, ele diz assim, ó, o que ele diz assim, ó? Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um de nós, para que fizéssemos isto. Não precisa pensar mais. O que é aquilo que Deus quer? O que Paulo estava dizendo? Não adianta eu querer pensar, não adianta eu querer falar, não adianta eu querer fazer isso, querer fazer aquilo. Deus sabe daquilo que eu necessito. Ou seja, Deus sabe da necessidade da igreja, Deus sabe da necessidade da congregação, Deus sabe da necessidade de cada família. Então Ele está vendo, Ele está olhando, Ele vai enxugar sua lágrima, Ele vai enxugar seu rosto, e você vai dizer: olha, Deus é comigo nesta caminhada, no nome de Jesus. Pastor não tem poder para fazer nada, né? Nem o presidente da igreja não tem poder para fazer nada, mas a oração tem, né? A oração e a palavra de Deus, ela tem condição para mudar, para fazer algo dentro de cada um de nós. Eu concluo. A graça de Deus traz renovo, traz vida, traz segurança, traz paz, traz bonança para viver a cada dia diante do Senhor. Eu não sei da sua situação, eu não sei da sua vida, mas Deus tem algo tremendo a falar comigo, com você, dizendo: meu querido, minha graça é essa. E você vai perguntar: mas só a graça?
graça traz alegria. Viver por quê? Quando falo em graça, a graça é dele. Eu vivo para Ele, eu ando para Ele, eu trabalho para Ele, nós andamos para Ele, nós cantamos para Ele, nós louvamos Ele, nós exaltamos Ele, nós honramos Ele, a vida é dele, tudo é dele, a minha família é dele, nossas famílias são dele, a igreja é dele, o povo é dele. Então glorifique o nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia! Glória seja dada ao nosso Senhor. A Bíblia é tudo é para Ele. Não sei o que você está passando hoje. Eu falei com a Ana Maria hoje, essa mensagem que eu estou trazendo é para mim. Eu preciso de graça. Há momentos que nós passamos um momento muito difícil. Você fala, meu Deus, eu sou crente. E Deus está dizendo para mim e para você, é misericórdia dele. Que a graça e a misericórdia do Senhor seja na tua vida hoje e sempre. Não importa o que você está vivendo. Talvez você tenha vivido um momento difícil, conturbado, desesperado, vontade de parar, vontade de largar tudo, sumir no mundo. Quem toca, às vezes está passando por um momento difícil, vontade de não tocar mais, vontade de não fazer nada. Mas Deus está dizendo, não pare. Não pare, eu estou contigo. Essa luta não é tua, essa luta é minha. E Deus está dizendo aqui para mim e para você, nessa noite, seja a luta que você estiver atravessando, há um Deus dizendo, sou contigo. A minha graça te basta no nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te use. Que você seja uma ferramenta. No nome do Senhor Jesus. Eu sei. Deus te abençoe. Que essa graça nunca falte na tua vida. Que você saia daqui hoje renovado, ouvindo Deus falar no teu coração. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Sentiu o toque. Talvez você entrou nessa noite dizendo assim, meu Deus, eu preciso ouvir a palavra. Eu preciso que Deus fale comigo. Talvez você tenha situação dentro de você que você não pode resolver. Só Deus pode resolver. Se tem alguém aqui que precisa da oração, um clamor de Deus, faça assim com a mão. O pessoal está todo mundo orando. Eu quero orar com você. Em nome de Jesus. Só levante a mão, faça assim comigo. Deus quer trabalhar com você. Deus quer trabalhar com aqueles que depositar sua vida diante do altar. Amém? Pode abaixar. Deus querido, nós que temos Pai que está nos céus, diante da tua presença, queremos entregar este momento tão especial ao Senhor. Eu sei que tu visitou essa igreja hoje no nome de Jesus. Eu sei que esse povo sairá desse lugar impactado, não pelo pastor, mas pela palavra de Deus. Eu quero colocar, meu Deus, as pessoas que estão passando por um momento difícil, momento que talvez perde a esperança. Aquelas que levantaram a sua mãozinha dizendo para Deus, eu não preciso falar para mim, tem que falar para Deus. Deus sabe que você necessita. Eu quero colocar diante do Senhor, visita essa vida, que o anjo do Senhor esteja ao seu lado nesta hora, para dizer, conte comigo. Eu estarei com você. Para abençoar, para derramar graça, no nome do Senhor Jesus. Toma mais uma vez, família dessa igreja, começando pelo seu
dirigente, presidente da igreja, nossa secretarista Teocar, dá força, ajude o teu servo a cada dia, que ele seja cada dia um homem de Deus para glorificar e dizer o nome do Senhor. Que essa igreja caminhe a cada dia na graça, no poder que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Derrama a graça sobre toda essa família, derrama a graça sobre toda essa igreja, que essa igreja possa ser cheia da unção, do poder que há no nome do Senhor Jesus. Que qualquer mal, qualquer outra coisa que não pertence a ti, está expulso pelo poder do nome de Jesus, para que o teu povo cante alegre-se diante do Senhor, que as barreiras, tempestade não atrapalhem o caminhar de cada um que existe neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Renova as forças, renova as mentes, renova o coração, traz cada dia alegria, traz paz, para que possamos viver em paz, para o nome e a glória do Senhor Jesus Cristo. Eu quero abençoar essa igreja, no nome poderoso de Jesus. Clamamos assim hoje e sempre. Amém. Deus abençoe.